fundamentos da fé. E não apenas no mês de janeiro, mas o ano inteiro nós vamos falar sobre fé. Porque essa igreja é uma igreja da palavra, é uma igreja do Espírito, essa é uma igreja, querido, que vive, anda, se alimenta, se mantém, se sustenta, cresce, se multiplica, tudo pela... Muito bom, muito obrigado. E também, esse ano é o ano em que o Ministério da Igreja United vai completar 10 anos. 10 anos de um legado de fé, querido. Só para trazer um breve overview, uma lembrança para você, essa é uma igreja que anda em fé. Você está sentado em fé. Essa cadeira que você está sentado é fé. O piso que você está pisando é fé. O teto em cima da nossa cabeça é fé. As pessoas enchendo esse templo, alcançadas, construídas, empoderadas, curadas, sendo restauradas, vivendo avivamento, é resultado de fé. Tudo que nós vivemos aqui nessa igreja, querido, não é porque somos naturalmente milionários, porque alguém nos financia, ou não. É tudo fruto de fé. E exatamente por isso, no mês de janeiro, nós estamos iniciando com essa série chamada Fundamentos da Fé. Queremos estabelecer nesse mês aquilo que nós consideramos fundamental para uma vida de fé, que anda em fé, que gera tudo em fé. Amém? E hoje nós vamos primeiro começar a entender sobre o que é a fé. Amém? Produção, muito obrigado, mas tira esse... Eu fico muito lento com soaking, e aí daqui a pouco vou começar a orar em línguas aqui. Chorei, cantar. Mas antes da gente entrar na palavra, como eu já falei, vamos falar sobre fundamentos da fé, e hoje vamos falar sobre o que é fé. Eu quero te convidar a orar comigo nesse momento, para nos prepararmos. Feche seu olho nesse momento. Senhor, obrigado, Pai, por essa noite maravilhosa na Tua casa, reunidos em família, essa casa cheia de homens e mulheres com fome, com sede da Tua palavra, Pai. Hoje nós vamos começar a falar sobre fé e eu oro que o Teu Espírito Santo, Senhor, traga revelação daquilo que a Tua palavra nos ensina sobre uma vida de fé. O Senhor nos chamou para andar em fé, para confiar em Ti, Senhor. E eu creio que ao longo de todo esse mês, nós vamos chegar no final, Senhor, com a nossa fé grande, com a nossa fé fortalecida, ou com a nossa fé completamente fundamentada no lugar certo, na Tua palavra e gerando frutos, Senhor. Obrigado, Espírito Santo, tenha liberdade nesse lugar. Eu repreendo todo o espírito de incredulidade, eu repreendo toda a frieza espiritual, todo o espírito que não provém do Espírito de Deus não é bem-vindo nesse lugar. Esse lugar é um lugar de vida, esse lugar é um lugar da palavra, esse lugar é um lugar onde o Espírito Santo de Deus tem liberdade, para ministrar aos nossos corações, para trazer cura, para trazer restauração, para nos purificar de todo pecado, Senhor, para remover tudo aquilo que nos afasta do Senhor. Pai, queremos estar perto do Senhor, queremos ouvir a Tua voz, então abra os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos colocamos à disposição para ouvir a Tua voz, ouvir a pregação da Tua palavra, Senhor. Que cada homem e mulher, Senhor, possa sair daqui hoje cheio do Teu Espírito, cheio da Tua palavra, cheio de vida e cheio de propósito, Senhor, em nome de Jesus. E a igreja diz: Amém. Assim seja, em nome de Jesus. Então, querido, abra sua Bíblia comigo lá no livro de Hebreus, no capítulo 11.
Hebreus, capítulo 11, vamos começar a partir do versículo 1. Se você começou a anotar, coloca aí o título da palavra é Fundamentos da Fé, subtítulo O que é fé. Porque muitas vezes a gente tem o costume de atropelar as palavras, os conceitos e o assunto. E nós queremos realmente começar desse início como se estivéssemos fazendo um grande aulão de nivelamento. Né? Sabe, quando você for estudar pré-vestibular, ou algum cursinho, alguma coisa, e o professor começa do básico para garantir que todo mundo sabe os princípios elementares daquele assunto. Então, eu não vou admitir que todos aqui entendem o que é fé e sabem explicar o que é fé. Ah, fé é crer. Não, calma. Fé não é crer. A gente vai ver que fé é diferente de crença. Completamente diferente. Não completamente diferente, mas é diferente. Existe algo diferente da fé. Existe uma direção certa para onde eu devo apontar a minha fé, existe uma fonte correta da fé, existe uma definição correta do que é fé, e eu oro em nome de Jesus que todos vocês saiam daqui hoje afiados, entendendo, podendo, quando você sair daqui do culto, ou amanhã, quando você estiver no seu trabalho, explicar para alguém o que é fé. Amém? Porque o meu trabalho não é só te ensinar algo, mas em nome de Jesus o nosso objetivo também é te preparar, é te capacitar para que você também, pela fé, amém? Talvez, ai pastor, eu sou tímido. Amém, estamos falando de fé, querido. Pela fé e em fé, você vai começar a pregar o evangelho. Então, amanhã você já vai saber ensinar e pregar sobre o que é fé, em nome de Jesus. Amém? E que o Espírito Santo revele tudo que, enfim, eu não consegui fazer aqui nessa noite. Mas vamos lá, Hebreus, capítulo 11, versículo 1, diz o seguinte: a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção das coisas que não vemos. Eu estou lendo aqui na versão NVT. Mas vamos lá, deixa eu ver se eu consigo puxar aqui algumas versões, algumas outras versões para te ajudar nessa compreensão. Sim, isso. Estou escolhendo aqui. Deixa eu ver qual que eu quero. Ok, essas aqui estão ok. Na NVT, nova versão transformadora, diz: a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Na NVI, nova versão internacional, diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Na Almeida Revista Atualizada diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Não, esquece aqui, pegando tradução aleatória. Mas amém. A fé, ela mostra a realidade daquilo que esperamos. E que versão é essa? NBLTHZABCDFGH. Que versão é essa, gente? NBV. Que é a fé? A fé é a certeza de que o que nós esperamos está nos aguardando. Nossa, bem completa essa. E prova que existem coisas que não podemos ver adiante de nós. Nossa, muito bom. Prova que existem coisas que não podemos ver adiante de nós, que não vemos. Mostra a realidade daquilo que esperamos. E uma primeira coisa que a gente pode aprender aqui, queridos, é que a fé, ela não fala de algo que simplesmente está dentro de nós. E esse aqui é o ponto principal dessa mensagem. Porque muitos pensam que fé é uma forma de eu alcançar a salvação, e esse primeiro ponto é universal e está completamente certo. Pela fé nós somos salvos, amém?
Amém? Eu tenho fé em Deus, eu tenho fé que Jesus Cristo é o Filho de Deus, nasceu, morreu, ressuscitou no terceiro dia, está à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, e vai vir nos buscar. Pela fé eu sou salvo. Mas a palavra também diz que pela fé eu obtenho outras coisas. Pela fé eu obtenho cura, por exemplo. Amém? Pela fé eu também posso crer pela prosperidade da minha casa. Sim, existe uma prosperidade bíblica, ok? Pela fé eu posso crer talvez até mesmo por algumas coisas, alguns sonhos, alguns desejos que eu tenho. Mas fé não é algo que simplesmente é gerado naturalmente e vem de mim e eu simplesmente uso de acordo com as minhas vontades. Então, pastor, eu tenho fé que nesse ano eu vou comprar uma Lamborghini Aventador roxa com acabamento dourado nas rodas diamantadas. Isso não é fé, querido. Isso é pensamento positivo. E fé não é pensamento positivo. Fé não é mentalizar algo e esperar que aquilo aconteça e aquilo vai acontecer. Né? Fé não é imprimir a foto. Eu sei que tem muita gente que faz isso. Né? Imprimir a foto da casa, do carro e alguma coisa e colocar no seu mural de desejos. Eu não acho isso 100% errado, mas isso não é fé. Não é assim que se gera fé. Não é olhando para um quadro onde... E a gente, até mesmo no final de ano, eu estava encorajando sobre isso, e isso é importante, fazer planos, estabelecer objetivos, metas, mas eu estou falando de fé. Eu estou falando de algo que é sobrenatural e de algo que é espiritual. Não, fé não é místico, fé não é esotérico, fé não é pensamento positivo. E nós vamos entender hoje o que é fé. Porque em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, ele começa a mostrar para mim que fé, ela mostra uma realidade de algo que eu espero. Ela está falando de uma realidade, ela está falando de algo que está fora de mim. Eu estou na expectativa de algo que está fora de mim. E ela me dá convicção disso. Eu não vejo, eu tenho convicção de coisas que eu não vejo, eu espero coisas que muitas vezes eu não conheço por completo, mas eu tenho fé. Amém? Deixa eu continuar até o versículo 6 e daqui para frente a gente vai destrinchar em outros versículos. Versículo 2. Pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram aprovação. Pela fé, entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Assim, o que se vê originou-se daquilo que não se vê. Pela fé, Abraão apresentou a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Com isso, mostrou que era um homem justo e Deus aprovou suas ofertas. Embora muito tempo esteja morto, ainda fala por meio de seu exemplo. Versículo 5. Pela fé, Enoque foi levado para o céu sem ver a morte. Ele desapareceu porque Deus o levou para junto de si. Porque antes de ser levado, ele era conhecido por agradar a Deus. Isso aqui é muito importante. Se você quiser, risca aí na sua Bíblia. Ele era conhecido por agradar a Deus. E isso está intrinsecamente relacionado a uma vida de fé. E, finalmente, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mais uma vez, repita comigo. Sem fé é impossível agradar a Deus. São boas obras que agradam o Senhor. Eu ajudei um morador de rua. O Senhor se agrada de mim porque eu ajudei um morador de rua? A maioria ficou em dúvida. Como assim, pastor? Mas a palavra não diz que ele nos chamou para boas obras? A palavra também diz que se você fizer qualquer coisa sem fé, ela chama de pecado. Isso está em
Romanos. Isso está em Romanos 14, 23. Tudo que não provém da fé é pecado. Então, se você fez uma boa ação, mas talvez fez aquilo com uma má intenção e não fez pela fé, e você vai entender por que é importante fazer pela fé, e fé talvez não seja o que você pensa que é, você não vai agradar a Deus. Mas sem fé é impossível agradar a Deus. Gente, eu estou deixando muitas interrogações na sua cabeça. E é importante, se for, é importante você anotar. Tem muitas pessoas que, enquanto eu estou falando, estão surgindo perguntas na sua cabeça. Anota a pergunta, daqui a pouco vai vir a resposta. Eu preciso que você preste atenção na palavra que eu estou pregando hoje aqui, porque ela é a primeira palavra de uma série que é um fundamento para tudo que vamos ensinar o ano inteiro. Fundamentos da fé. Primeiro ensinamento, o que é fé? Então, de início, eu estou trazendo muitas perguntas para a sua mente. E essa palavra não é simplesmente uma palavra de gente, que linda isso, vamos viver fé. E pinta um arco-íris aqui. Não. Eu estou te dando armas. Eu estou preparando você no intensivão, como se você estivesse indo fazer o vestibular do ITA e do IME. Então, preste atenção e anota essa palavra. Se você não trouxe caderno, essa palavra depois vai estar no YouTube, Martin. Vai estar no YouTube, vai estar no Spotify. Depois em casa você pega um caderno e anota, porque tem muita coisa profunda aqui, né? E eu tenho certeza que eu não vou conseguir, oi? Ou compra um caderno no Concierge, que a gente, R$20, que a gente tem vendendo lá. Esse caderno, pastora? Aqui, ó, a pastora Isa comprou o caderno dela hoje para anotar a pregação no Concierge, lindo e maravilhoso, R$20. 2 Timóteo 3,16, toda a escritura é inspirada por Deus. Muito bom. Amém? Então vamos lá. Sem fé é impossível agradar a Deus, ok? Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. E muitas coisas que estão relacionadas à fé no senso comum, queridos, está completamente errado. Muitas coisas vieram de catolicismo, de espiritismo, de hinduísmo, de esoterismo, de qualquer outro ismo que é papo furado e não vem da palavra. A palavra de Deus apresenta padrões e ensinamentos que muitas vezes são completamente o inverso do que está aí no fundo da sua mente, do que você ouviu por aí, ok? Então, hoje, joga tudo fora que você tem na sua mente sobre fé. E assuma todos aqui numa posição de humildade diante do Senhor, porque o Senhor, Ele resiste, né, ao soberbo, mas Ele concede graça àquele que é humilde. Então, o maior ato de humildade é você ouvir, aprender e escutar. Assim como o sábio Salomão dizer, né, que quanto mais eu sei que eu não sei de nada. Hoje todos estamos aqui para aprender. Amém? Todo mundo está no nível -1 hoje. E vamos avançar, em nome de Jesus, com a palavra. Não com papo furado, não com sincretismo religioso maldito que existe nessa nação, ok? E que infelizmente tem entrado até nas igrejas evangélicas. Mas essa igreja é uma igreja da palavra e do Espírito. Então, queridos, em primeiro lugar, sem fé é impossível agradar a Deus. Deus, ele não se move por pena, por exemplo. Deus, ele é compassivo, ele é misericordioso, mas ele não se move. E eu vou ser muito contundente aqui, e você seja adulto e maduro para entender o que eu estou falando. Deus não vai se mover só porque você está chorando. Deus não vai se mover só porque você está passando fome. Deus não vai se mover só porque existe uma necessidade. Necessidade existe em qualquer lugar, querido. E a maior necessidade é a necessidade de salvação.
que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Essa é a maior miséria humana, pecado. Te enganaram dizendo que o maior problema do homem é o problema social, ok? Joga todas essas escolas fora agora, em nome de Jesus. Não é palavra de Deus. E palavra de Deus não está aqui para ajudar ideia humana nenhuma. Palavra de Deus não está aqui para ajudar governo nenhum, ideologia nenhuma. A palavra de Deus está aqui para anunciar salvação, dizer que esse mundo vai ser destruído e que existe vida eterna. Vida após essa morte. Então, anula, zera tudo hoje em nome de Jesus. Não endureça o seu coração, mas ouça o que a palavra tem para você. Deus, ele se move em fé e por fé. E isso é muito importante, querido, porque esse é o jeito de Deus fazer todas as coisas. Ele não só espera que nós nos movamos em fé, mas o próprio Deus. A fé, querido, como eu disse, não é algo que veio de nós, mas é uma característica que Deus incute em nós. É a própria natureza de Deus sendo gerado em nós. Pare para pensar comigo. Antes da criação existia alguma coisa? Sim ou não, gente? Não. Não existia nada. Só Deus, o Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Ok? Não havia nada. E simplesmente pela sua palavra, nada que existia passou a existir todas as coisas. Ok? Isso nós vamos encontrar, deixa eu achar aqui o versículo. Abre lá em Romanos, no capítulo 4, versículo 16 e 17. Romanos 4, 16 e 17. Amém? Livro de Romanos, capítulo 4, versículo 16 e 17. Diz o seguinte: é por isso que a promessa vem pela fé. A promessa vem por pena. A promessa vem por... Ai, coitadinho dele, vou dar uma promessa. Não, a promessa vem pela fé. Ou porque fez muito, ou, enfim, N coisas. Só tem um caminho, fé. Para que ela seja segundo a graça, e assim alcance toda a descendência de Abraão, não somente os que vivem sob a lei, mas todos que têm fé, como a que teve Abraão, pois ele é o pai de todos os que creem. Conforme aparece nas Escrituras, eu o fiz pai de muitas nações. Isso aconteceu porque Abraão creu no que Deus creu no Deus que traz os mortos de volta à vida e cria coisas novas do nada. Abraão creu no Deus que traz os mortos de volta à vida e cria coisas novas do nada. Deus é aquele que chama à existência as coisas que não existem pela sua palavra. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Jesus, verbo, palavra. E disse Deus, façamos o homem, conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Havia homem, não havia homem. Deus disse, haja homem, e houve homem. Como é que é Gênesis, a primeira palavra? No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Havia luz antes, não havia luz, não havia universo, não havia matéria, não havia espaço, não havia tempo, não havia nada. Deus disse, haja, e as coisas foram feitas. Esse é o jeito de Deus. Deus é aquele que chama à existência coisas que não existem. Mas ele chama de forma aleatória? Não, ele chama pela sua palavra. Isso é muito importante. Deus, ele cria coisas do nada, mas ele cria pela sua palavra, pelo poder da palavra que sai da sua boca.
João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Jesus é o verbo encarnado, ok? Fica comigo, eu sei que eu estou falando muitos pontos aqui, mas entenda que Deus é aquele que, pela sua palavra, ele traz à existência. Olhe ao seu redor. Existe você, existe essa máquina biológica super avançadíssima que é o seu corpo. O ser humano está a um número infinito de distância de chegar a criar uma máquina igual ao seu corpo. Seu corpo funciona igual uma máquina, tem energia, tem bilhões e bilhões de células gerando energia através de reações subatômicas. Vento solar. Vento solar é épico, né? Você foi feito de uma forma, a palavra diz que você foi gerado de uma forma assombrosa. O seu corpo é assombroso. Eu vi um dia desses os cientistas tentando inventar um músculo sintético. Era um pedaço de plástico que fazia assim, com uma bombinha de água ridícula. Nunca vão chegar. Aquele filme que você viu início dos anos 2000, Eu Sou o Robô. Gente, o ser humano está a um número infinito de chegar ao ponto de fazer o que Deus fez só com a palavra da boca dele. E eu quero dizer para você nessa noite, isso é fé. Porque, como eu disse para você, fé não é algo natural. Você tem e usa do jeito que você quer para o que você quiser. Fé só vem de Deus. Porque fé é o jeito de Deus fazer as coisas. Ele é aquele que chama à existência todas as coisas pelo poder da sua palavra. Haja luz e houve luz. Amém? Então, da mesma forma que o Senhor, ele é aquele que cria todas as coisas por meio da sua palavra, naqueles que são nascidos de novo, daqueles que têm a palavra e têm o selo do Espírito Santo, querido, o Senhor, ele chamou você para viver uma vida de fé, ou seja, viver uma vida que traz à existência até mesmo que não existe, mas é qualquer coisa. Não é qualquer coisa, porque você não é a fonte da fé. A fonte da fé é a palavra de Deus. Então a sua fé vem de qualquer lugar? Não vem de qualquer lugar. A fé só vem de um lugar. A fé vem do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. A fé vem de Iavé. A fé vem do Deus de Israel, o único e verdadeiro Deus. A fé não vem de nenhum outro Deus. Todas as outras crenças, todos os outros ensinamentos, todos são completamente vazios e só levam à morte, porque fé só vem de um, só tem um. Em todo o universo, em toda a existência, a palavra diz que só há um nome que se possa mencionar, que está acima de todo nome: Jesus Cristo, o Filho de Deus. E você entende quão poderoso isso é? Porque Jesus, querido, ele nasceu, ele encarnou há mais ou menos 2000 anos atrás, mas ele é Deus. Ele é eterno, ele estava no princípio. Assim como Deus Pai, Yahvé, Criador dos céus e da terra, Deus Filho, o Logos, a Palavra, o Verbo, e Deus Espírito, o Ruá, o Espírito Santo de Deus. Só existem eles e nada mais. Todos os outros são falsos deuses. Não têm poder porque não criaram nada. Só existe um Criador e só existe uma palavra que gera fé verdadeira. Querido, se hoje nós temos fé, é porque a palavra de Deus foi plantada dentro de nós
não para satisfazer os meus desejos e as minhas vontades, mas para que a vontade e a palavra de Deus se concretize. Amém? E você vai entender um pouco melhor isso que eu estou dizendo para você. Amém? Abra sua Bíblia comigo lá em Romanos, no capítulo 1, versículo 17. Romanos 1, 17 diz o seguinte: as boas novas revelam como Deus nos declara justos diante dele. O que do começo ao fim é algo que se dá pela fé. Como dizem as Escrituras, o justo viverá pela fé. As boas novas, a boa notícia, o Evangelho de Jesus Cristo revela como Deus nos declara justos diante dele. A palavra de Deus, o Evangelho, está nos ensinando e mostrando o caminho de como diante de Deus nós somos justificados dos nossos pecados e entramos em aliança com Ele. Eu estou traduzindo para você o que está escrito ali. O que do começo ao fim, invariavelmente não tem outra direção, é algo que se dá pela fé. Como dizem as Escrituras, o justo viverá pela fé. E nós vamos destrinchar por completo essa frase, o justo viverá pela fé. Porque essa é uma palavra citada aqui em Romanos, mas ela também é citada no livro de Gálatas, no capítulo 3, no versículo 11. Ela também é citada em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 37, 38. O justo viverá pela fé. Essa passagem, esse versículo, é uma citação do Novo Testamento a uma palavra do Antigo Testamento. Ela é citada 3 vezes no Novo Testamento. Isso é muito interessante, porque 3 é o número de Deus. E Deus não faz nada por acaso. Deus deixa suas assinaturas em todos os lugares. Amém? Não existe acaso. Não existe lei de Murphy. Ok? Existe a lei de Deus, que é uma pedra, uma rocha que não muda e que esmaga aqueles que não creem nela. Estou soltando muitas profecias aqui ao mesmo tempo. Mas, vamos lá. O justo viverá pela sua fé é uma palavra, como eu disse, citada no Antigo Testamento, e a raiz dela traz um ensinamento muito valioso para nós. Porque, como você sabe, o Antigo Testamento ele foi escrito em grego. Okay? Quer dizer, o Novo Testamento foi escrito em grego, com exceção do Evangelho de Mateus, que foi escrito em aramaico. E o Antigo Testamento foi todo escrito em hebraico antigo, arcaico, com exceção do livro de Daniel, que foi escrito também em aramaico, ok? E no livro de Abacuque, profeta Abacuque, no capítulo 2, no versículo 4, anota aí e abra sua Bíblia se você quer acompanhar. Abacuque 2, versículo 4, nos revela essa palavra. E eu vou ler com você desde o versículo 1, Abacuque 2, versículo 1, eu vou ler até o versículo 5, porque essa passagem do profeta pinta uma imagem que traz um ensinamento poderoso para nós sobre o que é fé, ok? Abacuque capítulo 2, versículo 1 diz o seguinte: subirei até a minha torre de vigia e ficarei de guarda. Ali esperarei para ver o que ele, o Senhor, diz, que resposta dará à minha queixa. Então o Senhor me disse, o profeta Abacuque, dizendo que o Senhor disse para ele: escreva minha resposta em tábuas, para que se possa ler depressa e com clareza. Algumas versões diz para que se possa ler correndo, para que mesmo que se você esteja correndo, esteja claro, esteja objetivo a resposta do Senhor. Esta é uma visão do futuro. Descreve o fim e tudo que se cumprirá. Se parecer que demora a vir, espere com paciência,
pois certamente acontecerá e não se atrasará. Olhe para os arrogantes, os perversos que em si mesmos confiam. Preste bem atenção no cenário que ele está pintando aqui. Olhe para os arrogantes, para os perversos que em si mesmos confiam. A palavra do Senhor, traga pelo profeta Abacuque, está dizendo, o próprio Deus dizendo, que aqueles que confiam em si mesmos são pessoas perversas e arrogantes. E ele continua nesse versículo que é citado 3 vezes no Novo Testamento. O justo, porém, viverá por sua fidelidade a Deus. O justo, porém, viverá por sua fidelidade a Deus. E esse é o único momento em todo o Antigo Testamento que nós podemos ver uma citação como essa. E não é por menos que essa profecia, né, o Senhor fala que ele está falando de coisas que viriam no futuro, próximo, né, do cumprimento das eras, do fim dos tempos. E aqui ele não traz a palavra fé, né? Não sei se você observou isso, mas nas 3 citações do Novo Testamento, e as 3 citações foram escritas em grego, ele usa a palavra pistis, que no grego é traduzida como fé, ok? Aqui, como eu disse para você, não foi escrito no grego, foi escrito no hebraico arcaico antigo. E fidelidade, ela vem de uma palavra muito antiga chamada emuná. Emuná é o que foi traduzido como no Novo Testamento como fé, ok? E é muito interessante, muito importante a gente entender o significado dessa palavra no Antigo Testamento, porque como Deus mesmo está declarando, essa passagem ela está falando sobre coisas que viriam no futuro, e eu creio que isso profeticamente foi colocado aqui não só para o povo do Antigo Testamento e da Antiga Aliança, mas para trazer ensinamento e edificação para nós hoje, amém? O Senhor está dizendo que são perversos e arrogantes aqueles que confiam em si mesmos, porque os seus justos, se eu não me engano, eu acho que é na citação lá de Romanos, no capítulo 10, né, ele diz, né, o meu justo viverá pela fé. Algumas traduções trazem esse adendo, o meu justo, o justo do Senhor. Ele, porém, ele vai viver pela fé, ele vai viver por fidelidade a Deus, ele vai viver por essa emuná. E eu quero destrinchar com você o significado dessa palavra emuná, de fé, no Antigo Testamento. Porque, como eu falei para vocês no início, fé não é algo que é naturalmente gerado por mim. Não vem de nós, mas vem de Deus, ok? E não vem para qualquer coisa, mas vem para coisas específicas. E em nome de Jesus você vai começar a entender agora para o que fé deve ser usada, ok? Como eu disse, emuná, E-M-U-N-A-H. Emuná, não é com acento, né, mas bota um Hzinho no final. É uma transliteração do hebraico. E eu vou ler alguns significados para vocês. Né, lá na concordância Strong, ele traz essa explicação que diz que essa palavra ela significa fiel, ela significa estabilidade, ela significa estável, ela significa algo que é verdadeiro, que é verdade, ou literalmente firmeza, algo que é firme, ou de uma forma figurada, segurança, algo que é seguro. Ela também traz uma conotação de uma fidelidade moral, ok? Então, ela fala de fidelidade, de estabilidade, ela fala de verdade, ela fala de firmeza, de segurança, de fidelidade moral. Você anotou aí? Então, fé não é simplesmente, por exemplo, uma expressão que a nossa cultura
usa bastante. Eu vou ali fazer uma fezinha. Ninguém aqui faz em nome de Jesus. Ninguém aqui jogou na Mega Sena da virada, ninguém joga no jogo do bicho em nome de Jesus, amarrado, mas é uma expressão da nossa cultura popular. Vou ali fazer uma fezinha, como se a fé fosse dele, para ele fazer o que ele quiser, para os seus objetivos pessoais. E fé, querido, ela não é sua. Foi Deus quem deu. E não é para qualquer coisa. E é por isso que é importante entender o que é emuná. Porque no Antigo Testamento, quando se falava de fé, não era simplesmente crer pela Lamborghini, mas fé é muito mais do que isso. Em primeiro lugar, anote isso, não só no caderno, mas anota no seu coração e na sua mente. Fé, em primeiro lugar, é fidelidade. É fidelidade a quem? A Deus. É fidelidade ao Senhor. É fidelidade à vontade do Senhor. Em segundo lugar, fé é estabilidade. Porque se a fé não é minha, mas vem de Deus, Ele me dá. E fé é eu me manter fiel à vontade e à palavra do Senhor. Queridos, a fé ela é estável. Porque se você é instável, então não se pode dizer que existe fé. Porque a fé, ela é estável. Um homem e uma mulher cheio de fé, a verdadeira fé que vem de Deus, tem estabilidade. E eu não estou falando de, ele tem 1 milhão aplicado na... Não, queridos, eu estou falando de algo espiritual. E é lógico, eu creio que isso também se reflete em todas as áreas da nossa vida, mas eu quero tratar o coração dessa questão aqui. Se eu vivo uma vida de fé, se eu vivo uma vida de fidelidade à palavra do Senhor, a minha vida ela é instável, é estável, as minhas emoções são estáveis, a minha mente é estável, os meus relacionamentos são estáveis, todos os meus caminhos são estáveis, porque o fundamento não é a minha capacidade, não é a minha carne. A minha estabilidade está firmada na fé que Deus me dá. Amém? Aqueles que têm fé são estáveis, não são abaláveis, não são mexíveis por qualquer coisa. Querido, se existe algo, e eu não quero trazer essa palavra para trazer condenação para a sua vida, mas como o apóstolo Jorge sempre diz, eu quero trazer convicção para você, ok? Se você recebe uma palavra que te corrige, que mostra que existe algo de errado, não é para te condenar, mas é para te encorajar e te ensinar a ir na direção certa, a você entender, ok, esse caminho está errado, esse pensamento está errado, esse comportamento está errado, eu vou no caminho de vida. Eu vou ser fiel. Fidelidade. Isso é fé. Fidelidade à vontade e à palavra do Senhor. Então, quando eu ando numa vida de fé, de fidelidade à vontade do Senhor, e queridos, aonde? E eu não vou mergulhar tão fundo nisso, porque é algo que a gente vai tocar ao longo dessa série, mas aonde prioritariamente eu posso conhecer a vontade do Senhor? Agora pode falar sem timidez, porque os tímidos não herdarão o reino dos céus. Aonde eu posso obter prioritariamente a vontade do Senhor? Na palavra de Deus. Pastor, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Em primeiro lugar, a vontade de Deus para a sua vida está em toda a palavra. Não está em um versículo só. Eu vou dizer para você, está em toda a palavra. É um tesouro, é um testamento, é uma herança, é o seu documento, é o seu estatuto, é a sua constituição.
é o seu manual de instruções, é a sua bula, é o seu, o que mais que eu posso falar? São as suas diretrizes, é toda a lei, é tudo que você precisa, querido. Então, toma a palavra de Deus. Se encha da palavra de Deus e viva uma vida de fé. Fé em qualquer coisa? Não, fé na palavra. Uma vida de fidelidade, uma vida de estabilidade na palavra. Amém? Em terceiro, que a gente falou aqui, firmeza tem a ver com estabilidade, é uma vida que traz verdade. Uma vida de fé é uma vida fundamentada na verdade. E a verdade é a palavra de Deus. Amém? Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não são todos os caminhos que levam a Deus, só tem um caminho. Não são todas as respostas que prestam, só uma resposta presta. Não são todas as ideias que trazem solução, só tem uma. Nós estamos vivendo, tem um cara aí, né, do mundo aí que fala, ele fala, não todas as coisas são interessantes, mas tem uma coisa que ele fala interessante, que diz que nós estamos vivendo tempos líquidos. Quem já ouviu falar isso? Vocês estão lendo muito pouco, tá vendo muito Instagram e lendo pouco artigo, pouco, sei lá, livro, revista, tem que ler mais, ok? Vivendo tempos líquidos, qualquer coisa serve, tudo vai, todo mundo é uma porcaria, vai para qualquer lugar, todo mundo faz o que quer, é uma bagunça, é uma droga, é uma... Não, querido. A palavra de Deus, ela é firme. A palavra de Deus, ela não muda, não vai mudar. Tem pastor abrindo a boca, falando besteira, dizendo que precisa mudar Filemon, que precisa mudar isso e aquilo. Não vai mudar, querido. Vá se entender com o Criador dos céus e da terra. Não vai mudar. Não vai mudar. Porque a fé, ela é baseada, e ela precisa ser baseada, porque essa é a vontade expressa de Deus. Ela é baseada em algo que é firme, que é estável, que é verdade, imutável, e é necessário manter uma vida de fidelidade a essa palavra. Amém? Fidelidade moral. Fidelidade. Os padrões morais de Deus não mudam. Passarão céus e terra, mas a minha palavra não passará. Pode chorar geração Y, Z, alfa, beta, gama, e seja lá o que for, millennial. Querido, vai todo mundo para o saco, mas a palavra de Deus não vai mudar só porque um adolescente de 16 anos leu a porcaria de um livro escrito por um cara morto há 100 anos atrás, que acha que a igreja deve mudar. Não vai mudar. A palavra de Deus é firme, é estável e não vai mudar. Ou você muda, ou você muda. Ah, é o meu jeitinho, eu acho aquilo, eu creio naquilo. Fidelidade verdadeira, estável, imutável na palavra de Deus. Essa é uma vida de fé. Amém? No Novo Testamento, por exemplo, como eu disse, tem outra palavra. A palavra pistes, do grego, que é traduzido, né, a transliteração ao longo dos tempos, na nossa língua se tornou fé. Em inglês, faith, e por aí vai. Sei lá, como é que é espanhol? É fé? Nas Escrituras, fé e crença não são exatamente a mesma coisa. Isso aqui eu peguei da concordância Strong.
A fé sempre vem de Deus e envolve sua revelação. Portanto, a fé está além da crença. A fé é a obra de Deus. A fé nunca é a obra das pessoas. Não podemos produzir fé em nós mesmos, nem podemos usá-la, batê-la à vontade. Em vez disso, a fé vem quando Cristo fala sua palavra, e aqui vem outra palavra incrível do Novo Testamento, quando Cristo fala sua palavra, rema, por dentro. Em todas as Escrituras, apenas o termo fé é usado da seguinte maneira: tudo que não é fé é pecado, Romanos 10, 14 e 23, e sem fé é impossível agradar a Deus, que a gente já leu Hebreus 11, 6. Abra comigo, Romanos 10, 17. Romanos 10, 17 diz: portanto, a fé vem por ouvir, isto é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. Mais uma vez, eu vou ler esse versículo com você. Portanto, a fé vem por ouvir, isto é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. Outras religiões, eu sei que, enfim, eu tenho que pregar o evangelho. Outras religiões podem dizer que têm fé? Nenhuma. Outras crenças podem dizer que têm fé? Não, nenhuma. Eu usei a palavra religião, mas eu nem gosto da palavra religião, né? Ô Jesus, agora que eu vi que eu... Amém. Não quebrou. Religião, né, do latim religares, religar, a tentativa humana do homem se religar com Deus, completamente falha. Jesus não trouxe isso. Jesus trouxe a verdade, porque ele é a própria palavra. A palavra de Deus adquiriu um corpo nessa terra e anunciou a verdade e a palavra. A obediência a essa palavra, a fidelidade, aquele que é a palavra, é o único caminho. Não existe porquê de existir qualquer outra religião. São inúteis. É perca de tempo. Não tem porquê, não tem... O sentido da existência é ilógico. Se eu for fazer uma análise filosófica, para que ter outra religião? Para que ter uma religião? Para que o homem inventou a palavra religião? É só obedecer a um, Cristo. É obediência a Cristo. E, queridos, esse é um dos sentidos mais profundos da palavra fé. A palavra fé, como eu disse, é muito mais do que crer, mas é obedecer. Não obedecer qualquer um, não obedecer qualquer coisa, mas obedecer apenas em. Foram muitos que criaram, foi um panteão de deuses que criou o seu corpo e criou todas as coisas. Qualquer ideia que qualquer um invente em qualquer continente desse planetazinho pode ser válida só porque alguém quer. Eu sei que isso hoje em dia seria rotulado de politicamente incorreto, queridos, mas que compromisso teria eu com isso? Não tenho compromisso nenhum com politicamente correto, ok? O nosso compromisso, a nossa fidelidade, a nossa obediência, a nossa fé, a nossa emuná, a nossa pistes, a nossa fidelidade, a nossa firmeza, a nossa verdade deve estar em apenas um lugar: Cristo Jesus, a rocha inabalável, a rocha que faz cair, a pedra angular, a pedra que não foi cortada por mão humana, a pedra que vai simplesmente desfazer tudo que a humanidade construiu,
todas as ideias, todos os conceitos, todos os desejos, todas as vontades, tudo irá ruir. E eu quero voltar com você lá em Abacuque, no capítulo 2. É exatamente isso que Deus estava comunicando com o profeta. Escreva a minha resposta em tábuas, porque para que possa ler quem passa depressa e com clareza. Esta é uma visão do futuro, descreve o fim e tudo se cumprirá. Se parecer que demora a vir, espere com paciência, pois certamente acontecerá e não se atrasará. Olhe para os arrogantes, os perversos, que em si mesmos confiam. O justo, porém, viverá por sua fidelidade a Deus. Muitos declaram ter fé, mas confiam apenas no seu estômago. Muitos declaram ter fé, mas confiam em falsos deuses. Muitos declaram ter fé, mas simplesmente vivem uma vida levados e empurrados pelos que eles acham que é o acaso, mas que simplesmente é o diabo conduzindo a sua vida. Mas o justo viverá por uma fidelidade ao Senhor, querido. Eu sei que eu estou sendo muito firme, muito contundente com você, mas eu espero que com esse cenário você consiga entender o que nós lemos lá em Hebreus. Hebreus no capítulo 1, eu quero que você volte lá comigo. Hebreus capítulo 11, desculpe. A fé, ela mostra a realidade daquilo que esperamos. Mas não é qualquer realidade, querido. É a realidade que foi anunciada pela palavra. A fé, a fidelidade, a estabilidade está em esperar aquilo que foi anunciado pela palavra de Deus. E por isso, ela nos dá convicção de coisas que não vemos, porque não vêm de nós. Como eu falei, querido, existe a vontade de Deus, ela é declarada de forma clara na sua palavra. Mas eu creio que o Senhor, ele tem uma vontade específica para cada ser humano, cada bilionésimo de ser humano que já existiu. O Senhor tem algo específico, uma vontade expressa para a vida dessas pessoas. Tudo que a palavra de Deus declara como vontade do Senhor para salvação, para cura, para batismo com o Espírito Santo, para restauração, para prosperidade, todas essas são verdades universais disponíveis a todo homem e toda mulher que depositar a sua fé em Jesus Cristo. É acessível, está pago, é de graça, é só crer no coração e confessar com a boca. Mas a palavra do Senhor também diz lá no livro de Apocalipse, isso nem estava aqui, mas talvez sirva para alguém ou para todos. No livro de Apocalipse diz que quando nos encontrarmos com o Senhor, livros serão abertos. Não fala só de um livro, mas fala de livros. Tem o livro da vida, e o livro da vida, acho que o apóstolo Jorge já ensinou aqui, não sei se você lembra, mas livro da vida não é o livro dos que foram salvos, mas é o livro de todos que nasceram. E aqueles que entregaram a sua vida ao Senhor Jesus não tiveram seus nomes riscados do livro da vida. Por isso, profeticamente, Davi, no livro de Salmos, ele, salmodiando, cantando, adorando ao Senhor, ele diz: Senhor, não tires o meu nome do livro da vida. Todos estão no livro da vida, mas a maioria será riscado do livro da vida. Existe esse livro, e a palavra diz que esse livro será aberto, mas que depois desse livro, muitos outros livros serão abertos. O que a palavra de Deus está revelando é que existe uma vontade de Deus específica para a sua vida. Eu sei que existem coisas específicas que não estão expressas claramente na palavra de Deus. Eu alugo ou não alugo esse apartamento? Eu faço isso ou não faço aquilo? Eu caso com essa pessoa ou não caso com essa pessoa?
Mas te lembrando também, querido, que Deus não te fez um robô, né? Deus te fez livre, né? Deus trabalha em parceria com você. Você também pode escolher coisas. Vai lá, conversa com Deus, negocia com Ele, sonha planos com Ele, né? Conversa com seu pai, igual você faz com seu pai natural, igual você faz com a sua esposa. Não é simplesmente, enfim. Existe uma vontade de Deus para a sua vida. E a palavra diz que a gente deve viver uma vida que agrada ao Senhor. Uma vida que, como diz lá em Romanos 12, no versículo 1, alguém só me ajuda a começar. Romanos 12, 1. Não vos amoldeis ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês possam experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Existem coisas específicas que Deus quer gerar na sua vida, mas existe um lugar onde isso começa. E isso começa numa vida de fé, isso começa numa vida de fidelidade, isso começa numa vida de obediência, conhecendo a palavra, me alimentando da palavra, renovando a minha mente com a palavra, constantemente me enchendo da palavra de Deus, tendo conhecimento dos meus direitos, de quem Deus é, de quem eu sou, qual é a abrangência do reino, o que nós fazemos, o que nós não devemos, e aqueles que andam nesse lugar de constante renovação, nesse lugar de intimidade, nesse lugar de profundidade. São aqueles que vivem a vontade de Deus, que descobrem a vontade de Deus, que obedecem à vontade de Deus e vivem uma vida estável, vivem uma vida inabalável. Mas muitos chegam para o Senhor de forma desesperada, não tem dia a dia com Deus, não tem intimidade, não tem obediência, não se enche da palavra, mas na hora do desespero, Senhor, qual é a sua vontade para isso daqui na minha vida? Meu filho, você não é fiel nem ao básico. Você já está perguntando o avançado. Você não sabe nem reconhecer o tom da minha voz. Seu discernimento espiritual não está nem aguçado. E como eu disse, não é para trazer condenação para você, mas é para puxar você, para trazer você para uma vida de convicção. Deus te chama para uma vida de fé. Deus te chama para uma vida de fidelidade. Deus te chama para uma vida de firmeza. E essa firmeza, querido, só é encontrado na palavra e na obediência a essa palavra. Não tem mágica, não tem fezinha, porque não é fezinha, é fé. É fé em Deus, e não é qualquer Deus, é o único Deus. É fé na sua palavra, é fé no seu Filho. E assim, querido, você vai estar preparado para dar passo a passo em direção à vontade que é boa, que é perfeita, que é agradável para a sua vida. Amém? Fique de pé no seu lugar. Eu quero orar com